Bom, começando aqui então a ver como é que funciona o continente do Érico Veríssimo. Na verdade, o continente é a primeira parte da trilogia O Tempo e o Vento. Então ele se divide em continente 1 e continente 2, principalmente por fins editoriais, já que é um livro de 600 páginas. E a editora, enfim, não conseguiu juntar isso aí, acabou dividindo em dois tomos. Então, o continente 1 e o continente 2. Então, botando aqui, Érico Veríssimo, autor de Cruz Alta, 1905, faleceu em 75, veio para Porto Alegre, se estabeleceu aqui, depois foi professor de literatura nos Estados Unidos. E de lá, depois que ele fez duas narrativas de viagem, né, que é Gato Preto em Campo de Neve e A Volta do Gato Preto, depois ele vai acabar se dedicando a fazer exatamente a trilogia O Tempo e o Vento. Bom, o que eu botei aqui, né? O Tempo e o Vento ele é formado por o continente, o retrato e o arquipélago. Foram lançados em datas diferentes, é a primeira, segunda e terceira partes que formam essa trilogia O Tempo e o Vento. A URG está selecionando apenas o continente, que é a primeira parte da trilogia, e o continente ele tem como capítulos A Fonte, Ana Terra, Um Certo Capitão Rodrigo, Atene Aguá, A Guerra, Ismael Caré e O Sobrado. O que acontece? O Sobrado, que é o último episódio, ele está dividido em 7 partes, está desmembrado no meio, então ele tá, na sua ordem cronológica está quebrada. Mas fora isso, tá tudo ok. Eu vou começar aqui trabalhando hoje apenas o capítulo A Fonte, depois semana que vem é Na Terra, Um Certo Capitão Rodrigo e por aí em diante, certo? Então vou botar aqui um vídeo que é o Érico exatamente falando, né, dessa perspectiva de construção de uma grande obra, já que toda a primeira fase dele, ele fez mais romances urbanos, principalmente romances que se passam em Porto Alegre. E a segunda fase dele, que é a fase mais quente, a fase do romance histórico, onde está o tempo e o vento, é a volta dele dos Estados Unidos. Então, vou passar aqui um pouquinho ele falando essa questão. As viagens, as leituras, as releituras de meus próprios livros me levaram à convicção que eu tinha de partir para alguma coisa mais larga, como um mural. E a primeira parte da minha obra, eu considero, embora eu não a renegue, muito inferior à segunda, e é uma espécie de exercício, coleção de exercícios, para eu fazer um dia o livro que eu queria sempre fazer, que é a Saga do Rio Grande do Sul. Bom, voltando então aqui, o Érico Veríssimo, vamos retratar então o continente, que é a primeira parte do Tempo e o Vento. Peguei o capítulo em especial que é A Fonte. Então, lembrar que A Fonte, Na Terra, Um Certo Capitão Rodrigo, Atene Aguá, Guerra, Esmaracaré, O Sobrado. Só que o Sobrado está desmembrado em 7 e está colocado entre os capítulos. E também alguns intermédios, né, que são capítulos em itálico, que na verdade são alguns quadros curtos que seguem logo após os capítulos. E esses intermédios aí eles têm a função de, na verdade, de apresentar alguns, né, algumas passagens meio que intermediárias da narrativa central. Não vi a URGS ainda fazendo questões sobre, mas depois a gente vai ter um especial sobre esses capítulos curtinhos aí, certo? Então, passar aqui. Bom, então tá, ó, o capítulo A Fonte, o início, digamos, né, ele se inicia lá em abril de 1745, ou seja, já pega aqui os áureos tempos dos Sete Povos, não pega lá o início, né, 1600 e tantos e tal. Então a gente já pega os Sete Povos nos auges aqui. E o Padre Alonso, qual é o primeiro detalhe? Ele acaba tendo um sonho repetido. E ele vai lá, acorda, ele fica ensimesmado com aquilo ali. Ele dá uma olhada no continente do Rio Grande de São Pedro, que Portugal, inimigo da Espanha, estava tratando de garantir para sua coroa. Então, ficamos sabendo já que há 65 anos Portugal já havia fundado à margem esquerda do Rio da Prata a colônia do Sacramento, a qual desde então passara a ser um pomo de discórdia entre Espanha e Portugal. Bom, e aí nós temos também a questão de Laguna, né, que Laguna está separada da colônia de Sacramento por uma grande extensão de terra deserta. E quem acaba cruzando essas terras, na verdade, são grupos de vicentistas que vêm da vila de São Vicente, em São Paulo, principalmente para buscar prata, ouro, para rebanhar gado e para criar índios e estuprar índias e tal. Então nós temos esse grupo aí que são os vicentistas. O governo português ele resolve também povoar o Rio Grande de São Pedro, principalmente para facilitar essas comunicações aí entre Laguna e Sacramento. E aqui a gente fica sabendo que nos últimos 20 anos, muitos que vêm de Laguna, né, os lagunistas e os vicentistas, eles acabam se fixando em vários pontos aqui do continente, ganhando carta de sesmaria e tudo mais. Bom,
Então tem um apanhado geral sobre o que é os Sete Povos das Missões, qual é a data, é 1745, é auge. E nós temos o Padre Alonso, que ele teve um sonho repetido, ele fica nervoso e tal, e também mais nervoso ainda porque ele tem um pensamento que um dia os Sete Povos das Missões eles podem vir a cair na mão dos portugueses. Passar aqui. Bom, aí o Padre Alonso, ele vai até o cemitério, vê que está tudo calmo, dá uma passada no colégio, no hospital, nas oficinas, né, no quarteirão dos índios, dá uma espécie assim, de um retrato do que é os Sete Povos das Missões. E aí ele chega até a igreja e vai conversar com o cura. O cura, na verdade, é o Padre Antônio. Ele vai dizer assim, ó, Padre Antônio, disse Alonso por fim, tenho tido ultimamente sonhos perturbadores. E o Padre Antônio pergunta, sonhos úbricos? Não, exclamou o outro, sôfrego. E aí o Alonso acaba revelando que ele, na verdade, ele se vê a correr numa rua meio estreita e que lembra que ele está fugindo, que ele está se sentindo perseguido, ele está muito agoniado e que lembra vagamente cometer um crime, mas não sabe bem, né, quando, com quem, onde e tal, né? E aí o Padre Antônio pergunta, essa rua é aqui na Redução? Não, às vezes é uma rua em Pamplona, onde nasci, diz o Padre Antônio, o Alonso. Outras vezes é, sim, agora me lembro bem. Esta noite sonhei com uma rua que eu costumava ver na gravura de um velho livro. Que livro? Creio que numa edição do Dom Quixote. E no sonho desta noite, prosseguiu Alonso, depois da corrida pela rua, vi-me de volta à cela, caminhando como um sonâmbulo para o armário onde guardo as minhas coisas. Meus pés pesavam como chumbo. De repente São Miguel surgiu na minha frente e me fez recuar. Eu queria alguma coisa que estava no armário. Esse é o detalhe da narrativa. Alguma coisa que estava no armário. Mas o santo sacudia a cabeça fazendo que não. E eu não sabia se recuava ou avançava. Aí o Padre Antônio pareceu despertar de repente e disse, que ias, Padre Alonso, buscar no armário? Fez-se um silêncio em que apenas o cri-cri do grilo continuou com uma insistência cadenciada de goteira. Alonso hesitou por um instante. Nesse armário estava uma parte de meu corpo cujo nome não ouso mencionar neste templo. Bom, então aqui nós temos um sonho com questão de conotação sexual, né? E, claro, isso gera uma curiosidade para o Padre Antônio. O Padre Antônio quer saber mais, desconfia que o Padre Alonso ele não falou tudo. E pede, né, enfim, para ele falar mais. Passar aqui. E aí o Alonso, na verdade, vai falar um pouco mais da adolescência dele, que foi uma adolescência, segundo ele, corrupta. Alonso, não me disseste tudo, diz o Padre Antônio. Padre, murmurou ele, tive uma adolescência corrupta. Santo Inácio de Loyola também teve, diz o Padre Antônio. Aí revela nosso Padre Alonso. Aos 18 anos fui amante de uma mulher casada que quase me destruiu o corpo e a alma. Eu vivia sem lei nem Deus, para desgosto da minha família. Não tentarei justificar-me. Quero apenas que tenha conhecimento desse período negro da minha vida. Essa mulher era o centro da minha vida, padre. Fazia de mim o que queria. Por causa dela cometi as maiores vilezas. Ela costumava dizer-me que o marido a maltratava, que batia nela. Contava-me essas coisas com tanta força de convicção, com um realismo tão feroz, que me fazia chorar. Aos poucos me fui enchendo de um ódio terrível por aquele homem que eu mal conhecia. Um dia... Bom, aí ele acaba revelando, né? Enfim, que se apaixonou por uma mulher casada, só que essa mulher casada faz joguinho e fica dizendo que apanha do marido e tal, o que vai enchendo de raiva exatamente o amante, digamos, Alonso, ainda que não é padre, né? Bom, ele continua a revelar. Um dia resolvi matar esse homem. Cheguei a essa decisão depois de uma noite inteira passada em claro. Pela manhã fui à casa de meu rival. Ia provocá-lo e finalmente matá-lo num duelo. Eu era um bom espadachim e ele tinha 35 anos mais que eu. Quando lá cheguei, disseram-me à porta que ele tinha morrido havia poucos minutos, fulminado por uma apoplexia. Voltei tomado de horror, com a impressão perfeita de que eu é que tinha sido o assassino, né? O assassinado a sangue frio. Passei então as horas mais negras da minha vida. Procurei o padre confessor da família e contei-lhe tudo. Foi ele que me mostrou o caminho de Deus. Graças a ele, estou aqui. E aí ele continua a falar, né? Ele vai dizer, ó, minha verdadeira vida começou quando saí do confessionário, Padre Antônio. Decidido a entrar na companhia de Jesus. O que ficou para trás não passa de um pesadelo. Bom, aí passar aqui, aí depois que ele vai explicando essa adolescência dele corrupta, esse passado e tal, e não foi ele quem matou, né? Quando ele chega lá, o marido já morreu, já tinha morrido vítima de apoplexia, mas ele pensou assim em matar. Ou seja, se não fosse por uma morte natural, seria, né, o padre Alonso que teria matado.
Bom, aí o Antônio, né, pergunta o que ele guarda no armário. Na verdade, ele vai dizer assim: escuta, companheiro, disse o cura. O que guardas no armário da cela? As minhas roupas. Só alguns livros. Que livros? Uma velha edição do Quixote, os poemas de São Juan de la Cruz, os exercícios de Santo Inácio. Que mais? A impressão do rosto de Alonso mudou de repente. Sim, o punhal. Que punhal? Um punhal de prata, relíquia de família, exclamou ele com uma expressão quase estática. E em seguida mudando de tom. É estranho que eu tivesse esquecido por tanto tempo que o punhal estava lá. Bom, esse punhal aí a gente fica sabendo que era a arma exatamente que o Alonso tinha quando foi para matar o marido da mulher, tá? E aí, claro, o que está acontecendo aqui é que o padre Antônio agora começa a ver essa relação, né? Aí está. Vê alguma relação entre meus sonhos e meu passado dissoluto, padre Antônio? Claro que sim, evidentemente, mas agora me explica por que razão trouxeste contigo o punhal. A conselho de meu confessor. Passar aqui. Bom, na verdade o que aconteceu foi que o confessor da igreja disse para o Alonso esquecer o passado e tal, mas que ele levasse o punhal. Enfim, fosse aquele objeto para nunca se esquecer do passado negro dele. E esse punhal é todo trabalhado, é de cabo, de bainha, de prata lavrada, tem uma lâmina triangular de aço, né? Bom, enfim. Então, temos esse fator importante, que é exatamente aí o passado negro do padre Alonso, em que ele tentou matar uma pessoa, mas chegou atrasado essa ideia e essa pessoa acabou, né, morrendo vítima de apoplexia. Ele acaba tendo esse sonho repetindo, ele se confessa para o padre Antônio, o padre Antônio acaba tentando entender essa mente do padre Alonso aí. Bom, ficamos sabendo também que agora nós temos o trabalho dos índios, que eles, enfim, né, trabalham nas plantações, que o padre Alonso ele faz uma pequena preleção, a preleção é muito positiva, é muito coletiva, acaba dizendo que se, enfim, colhessem muito trigo, eles teriam farinha, tendo farinha, o moinho acaba trabalhando, moinho trabalhando, os padeiros ficariam felizes, porque poderiam fazer pão, teria muito pão, todos com muito pão, bem alimentados, e por fim, né, se tivessem bem alimentados, Deus se sentiria feliz. Esse é o papo coletivo aqui. Bom, também ficamos sabendo que eles vendem, né, a erva mate, algodão para Buenos Aires. Então, com esses recursos, eles compram remédios, compram coisas, instrumentos para a igreja, cruzes, castiçais e também pagam os dízimos ao rei da Espanha. Bom, enquanto isso, o Alonso ainda continua passando pelos 7 povos das missões ali. Ele entra no hospital e foi falar com um tal de Inácio, que é um índio que vazou o próprio olho porque ele viu uma índia nua e se lembrou da citação bíblica do Padre Antônio, né? Se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. E aí até tem uma ironizada aqui e tal, né? Enfim, porque o Antônio, na verdade, né, que fala essa passagem bíblica, o Inácio, que era um índio que viu essa índia nua, ele levou ao pé da letra. Enfim, arrancou o olho mesmo, né? E aí, o que diz o Antônio? Imagina a tua loucura de Lutero, Martinho Lutero, dar a Bíblia a ler aos leigos. Bom, de novo, né, já tinha falado aqui da questão coletiva. Então, as lições todas são de que o indivíduo, ele pouco ou nada vale fora da coletividade. Tá? Então, quer dizer, qual é a ideia? A produção das lavouras, estâncias de gado, tudo pertence à comunidade. Então, esses bens de consumo, todos distribuídos igualmente aí. Botei aqui passar uma foto, uma espécie de reprodução do que seriam os 7 povos das missões, essa organização aqui, com cemitério, com colégio, com igreja, horta, capela, lavoura, moinho, as habitações, a olaria, o hospital, as oficinas, o curral, a praça, ou seja, está aqui uma espécie de mapa do que seriam os 7 povos das missões, tudo muito bem organizado. Passar aqui. Bom, tão bem organizado que nós temos aqui agora o que? Uma carta que Alonso vai mandar para a família dele, né? E diz assim, ó: se pensais que vivo no meio de bárbaros, estáis completamente enganados. Nos 7 povos começa a nascer uma das mais belas civilizações de que o mundo tem notícia. Todos se casam de acordo com as leis da igreja e guardam o 6º mandamento: temem a Deus. Quando está passando aqui o videozinho, né? Enfim, também meio que em questão de recriação dos 7 povos. Passar aqui. Bom, aí o Alonso, ele aperta a lâmina do seu punhal, ele lembra que quase matou uma pessoa, lembra dos seus pecados, e, enfim, quase até se corta um pouco,
mas de repente entra o irmão Paulo dizendo que o padre Antônio está chamando o Alonso, né? E aí pergunta, mas por quê? O que aconteceu, né? Se não, padre, uma índia acaba de dar à luz uma criança e está se esvaindo em sangue. Alonso estranhou, mas não me consta que nenhuma mulher estivesse esperando filho para hoje. O irmão Paulo tinha um rosto cor de cidra, uma voz mansa e um jeito humilde. Os olhos encovados quase nunca fitavam de frente o interlocutor. Não é Índia das Reduções, explicou ele. Parece ter vindo do continente do Rio Grande. Mas não me comunicaram nada, diz Alonso. O outro encolheu os ombros timidamente. E há alguma esperança de salvar a mulher? É um caso perdido, irmão. Então, o que acontece? Nós temos uma índia aqui grávida, que, enfim, vai acabar falecendo, mas vai ficar o filho. E aí, o Alonso vai dar uma olhada, vê que ela deve ter uns 20 anos, reza a hora por ela, e ele já pergunta, né? E a criança? O cura Antônio sorriu. Está viva, venha ver. Passar aqui. Bom, essa criança ela é muito importante na narrativa. Primeiro porque ela tem a pele muito mais clara que a da mãe. E logo depois o Alonso já pensa, né? Aqueles malditos vicentistas. Ou seja, que vêm de São Vicente e acabam, né, estuprando as índias. Então por isso a questão da pele mais clara que a mãe aqui, né? Ou seja, não se contentavam com prear índios e levá-los como escravos para sua capitania. Tomavam-lhe também as mulheres, serviam-se vilmente delas e depois abandonavam-nas no meio do caminho, muitas vezes quando elas já se achavam grávidas de muitos meses. Aquele não era o primeiro caso e certamente não seria o último. Bom, o Antônio, ele acaba dizendo que vai batizar a criança e que o Alonso vai ser o padrinho. E ele diz, né, que nome vamos lhe dar, Alonso? E de bate-pronto responde o Alonso, Pedro, respondeu quase sem sentir. E aí até a pergunta é por que ele responde de forma tão rápida essa questão de Pedro. Porque ele vai dizer que o homem que um dia ele tentou matar com um punhal se chamava Pedro Menendez Palácio. Bom, passam 5 anos, nós temos saltos temporais, vamos ter que nos acostumar também com os saltos temporais do tempo e o vento. Estamos em 1750. E aí vai dizer que foram aqueles os tempos de maior prosperidade dos sete povos. Conquanto no continente do Rio Grande de São Pedro espanhóis e portugueses vivessem contínuas lutas por questões de limites, houve paz nas reduções. Padres vindo de além-mar ou de outras missões, pregadores, cartógrafos, músicos, naturalistas, astrônomos, matemáticos, arquitetos, chegavam, ficavam por algum tempo e depois se iam, deixando uma marca de sua passagem, um mapa, um relógio, um órgão, uma imagem, um livro, uma ideia. Passar aqui. Bom, aí nós temos a questão do Tratado de Madrid, feito entre Portugal e Espanha. Os portugueses vão acabar cedendo a colônia de Sacramento e os espanhóis, em troca, vão entregar os 7 povos das missões. Então esse já é um problema aqui estabelecido. Bom, o Pedro, que é o filho dessa índia que nasceu e tal, a índia morreu e que ganhou o nome do Padre Alonso, né? Pedro, ele vai ganhar então agora a questão de ser o Pedro missioneiro, por ser cuidado, né, nas missões. Então é o nosso Pedro missioneiro aqui. Filho de quem? De um vicentista com uma índia, tá? E a criação dele é meio mística, porque ele tem os cuidados do cacique Dom Rafael e do Padre Alonso, ou seja, é uma criação muito mística, né? Vem de padre e de cacique. Aí o tempo vai passando, ele já tem 8 anos, ele vai sendo hábil na leitura, na escrita, fazer contas, ele é muito esperto, fala guarani, espanhol, né? Lia já alguns textos em latim, e com o passar do tempo foi descobrindo outras palavras mágicas. A voz áspera de Padre Antônio rasgou o ar. Rosa mística. Como era bonito, rosa mística. Mas que queria dizer? Sabia Pedro o que era rosa. Havia rosas brancas, vermelhas, amarelas, mas o que seria rosa mística? E um dia, olhando a igreja na hora em que o primeiro sol da manhã lhe incendiava as paredes, murmurou, rosa mística. E daí por diante, sempre que uma impressão de beleza o feria, sempre que alguma coisa lhe dava prazer, ele murmurava, rosa mística. Então essa palavra rosa mística vai entrar aqui muito na questão do Pedro missioneiro a partir de agora. Passar. Bom, o Alonso ele vai explicar que, metaforicamente, rosa mística seria Nossa Senhora, Mãe de Deus. O Pedro vai gostando dessas histórias de anjos, anjos bons, anjos maus, a questão das cruzadas, enfim. E às vezes tomava da flauta e começava a improvisar, inventava melodias que ora eram tristes e arrastadas, ora rompiam em trêmulos e arabescos alegres, para depois caírem de novo numa melopeia. Bom, enquanto vai tendo essa criação aqui, mística do nosso Pedro Missioneiro, ele também olha o punhal do Padre Alonso e fica assim fascinado com ele, ele quer aquele punhal.
E aí ele diz: quando eu crescer, Padre Alonso, posso ter um punhal assim? Para quê? Para me defender. De quem? Dos inimigos. Que inimigos? Os espíritos do mal. Olha, a melhor arma contra eles é a cruz. Enquanto ele vai também tendo essa fascinação com o punhal, ele vai se fascinando também com o alferes real, que é o Sepete Araju. Gostava de ver Cepé empunhar o arco e flechar aves em pleno voo, dar tiros de mosquete, manejar a lança montado num cavalo a todo galope e gritar ordens para os soldados. Passar aqui. Bom, o Dom Rafael, o cacique, ele procura o Padre Alonso e diz que o Pedro ele está dizendo para todo mundo que viu Nossa Senhora. E o Alonso, enfim, desconfiado da história, vai até o Pedro e pergunta se é verdade. E o Pedro não nega, ele diz que sim, que viu Nossa Senhora em carne e osso e tal. E aí o Padre Alonso fica indignado com ele, diz: olha, se estiver mentindo, tu jura pelo 8º mandamento, por isso e aquilo outro. E o Pedro diz: juro. Viste Nossa Senhora? Vi. Onde? No cemitério. Quando? Todos os dias. Todos os dias? Que vais fazer todos os dias no cemitério? Ver minha mãe. E consegues vê-la? Consigo. Mas como se ela está enterrada? Ela desce do céu. E aí o Pedro acaba dizendo, né, o Pedro missioneiro, que a mãe dele é a própria Nossa Senhora. Tá? Aí diz: mas quando beijas a mão de Nossa Senhora, sentes que elas são de carne como as minhas? Ou como as do cacique? Não são de carne. Como são? São de espírito, diz o Pedro, e tem um cheiro bom. Cheiro de incenso? Não, cheiro de rosa. Rosa? Rosa mística. Passar aqui. Bom, aí o Pedro missioneiro também vai falar que viu o pai dele, né? E o Padre Alonso, mais curioso ainda, pergunta: mas como assim teu pai? Como é ele? É um guerreiro como nosso alferes real, Sepete Araju. Pedro, tu estás falando a verdade? Estou, padre. Por Deus, por Deus. Pedro fez meia volta e se foi em silêncio, deixando Alonso com sua dúvida e sua perplexidade. Bom, enquanto isso, as briguinhas começam a vir forte, porque o Alonso está indignado com o Tratado de Madrid, e ele vai pensar: era uma insensatez entregar a Portugal, em troca da colônia de Sacramento, aquelas ricas terras das missões orientais, com aldeamentos prósperos, templos magníficos, estâncias, lavouras, casas. Passar aqui. Ele fica inclusive indignado, porque ele vai ler os termos do Tratado de Madrid. Das povoações ou aldeias que cede Sua Majestade Católica na margem oriental do Uruguai, sairão os missionários com todos os móveis e efeitos, levando consigo os índios para aldear em outras terras de Espanha. E os referidos índios poderão levar também todos os seus bens móveis e semoventes, e as armas, pólvora e munições que tiverem, em cuja forma se entregarão as povoações à coroa de Portugal, com todas suas casas, igrejas e edifícios, e a propriedade e posse do terreno. Todas as casas, igrejas, edifícios e propriedades. Por meio de um frio pedaço de papel, El Rei movia as 30.000 e tantas almas daquelas reduções como se elas fossem utensílios de pouco ou nenhum valor. Bom, aí nós temos, em fins de 1752, vem um jesuíta chamado Lope Luiz Altamirando. Ele vem com a missão de fazer essa troca amigável, enfim, mas ele foi rechaçado, teve uma indignação dos índios. O tratado estava sendo cumprido, a demarcação começara. Só que à frente desses rebeldes achava-se o corregedor Sepete Araju. E nós temos uma resistência aqui de mais de 8.000 índios que pegaram em armas. Então não vai ser bem assim a questão da troca. Passar aqui. Bom, aí nós estamos no inverno de 1753, temos exércitos de Portugal e Espanha, declarada a guerra aos 7 povos, e a gente vê uma transformação dos índios, exatamente porque na verdade eles estão voltando à sua raiz. Os hinos religiosos eram substituídos pelos cantos tribais de guerra, entoados com o fervor do ódio. Nas oficinas já não mais se esculpiam imagens nem se forjavam instrumentos de trabalho, agora só se fabricavam armas e munições. As lavouras estavam abandonadas, pois os homens válidos haviam sido convocados para formar o grande exército das missões. Aí vamos para 1756, e aquela grande pergunta, né, enfim, do Sepete Araju e tal, ele vai altercar e tal, vai perguntar: por que não lhes dá ele Buenos Aires, Santa Fé, Corrientes e o Paraguai? Por que há de somente sobre nós, pobres índios, recair a ordem de deixar casas, igrejas, tudo quanto possuímos e que Deus nos dera? Se querem conferências, que não venham mais de 5 espanhóis, e o padre, que é pelos índios, será intérprete. Desta forma se farão as coisas como Deus quiser, se não será o que quiser o demo. Passar aqui.
Então nós temos aqui já a questão forte da briga, o surgimento do Pedro Missioneiro como um ser místico, Cepé Tiaraju como um grande herói, a fabricação de um herói aqui. O Cepé tem uma das cenas, ele monta a cavalo e desaparece. E o Pedro Missioneiro diz: o Capitão Cepé não volta mais. O Capitão Cepé vai morrer, repetiu ele. Tá? Então o que nós vamos ter aqui, uma marca do Pedro Missioneiro depois, serão as visões dele. As visões dele sempre dão certo. É uma marca do Pedro Missioneiro. Tá? Bom, os otimistas nos Sete Povos chegaram a dizer: o inimigo compreendeu afinal que não os pode vencer. Um exército como o nosso, que tem chefes como Nicolau Languiru e Cepé Tiaraju, jamais poderá conhecer a derrota. Os exércitos unidos de Portugal e Espanha gastaram quase 3 anos em aprestos para a batalha decisiva. Bom, enquanto isso, o tempo vai passando, nós temos um pouquinho de flashback agora, uma volta para 1752, e o Pedro Missioneiro, ele acaba descrevendo uma versão que ele tem, que ele está dizendo, né, que viu, do famoso encontro entre o Cepé Tiaraju e os membros da demarcação de terras. E fala também da cicatriz em forma de lua que o Cepé tem na testa. Ele vai dizer: olhem, Deus botou um lunar na testa de Cepé. E com o passar do tempo e das batalhas, a estatura do herói foi crescendo. Então aqui nós temos a fabricação, esse crescimento da figura do herói do Cepé Tiaraju. Passar. Bom, alguns dias depois da Páscoa, nós estamos em 1754, o Cepé Tiaraju foi aprisionado pelos inimigos. E aí, claro, os Sete Povos começam a ficar para baixo. Só que do nada o Pedro Missioneiro, ele se pendura na corda do sino da igreja e começa a gritar: Cepé Tiaraju está livre! Cepé Tiaraju está livre! E ele acaba contando que teve uma visão do Cepé escapando. E qual é o detalhe? Essa visão dele coincide exatamente com o que aconteceu. Então cuidem aqui, a marca do Pedro Missioneiro são as suas visões, elas sempre dão certo. Bom, aí vem mais notícias das aventuras do Cepé, quando ele se reuniu lá com o Gomes Freire de Andrade, o conde de Bobadela, né? E aí a conversa, o diálogo, ó. Deves vir desarmado, diz o Gomes Freire. Cepé retrucou. Mas por que, se o general e seus homens estão armados? Ditas essas palavras, Tiaraju aproximou-se do conde de Bobadela e de cabeça erguida bradou: bendito seja o Santíssimo Sacramento. Apeie e beije a mão do general, intimou o intérprete. O índio abaixou para ele um olhar de desdém e respondeu: beijar a mão de teu general? A troco de quê? Pensas acaso que estou na terra dele e não na minha? Ao ouvir essa resposta, traduzida pelo intérprete, Gomes Freire exclamou irritado: diga a esse índio que ele é um bárbaro. Cepé sorriu e respondeu simplesmente: diz ao teu patrão que ele é mais bárbaro que eu. Bom, não há um diálogo amigável entre eles. O Gomes Freire tenta comprar, digamos, o Cepé, dando presentes, mas o Cepé recusa. Por toda parte contavam-se histórias de novos milagres de Tiaraju, e quando este aparecia na missão, todos queriam tocar-lhe as vestes. Ou seja, quase um santo já o Cepé Tiaraju aqui. Passar. Bom, e aí, princípios de fevereiro, ano de 1756, o Alonso vê o vulto do Pedro Missioneiro, que está perto da janela, e o Pedro está com um punhal na mão. E diz assim: Pedro, exclamou o padre. Sem o menor sobressalto, o menino voltou serenamente a cabeça na direção da porta e disse: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Alonso aproximou-se dele. Que é que está fazendo aqui, meu filho? Conversando com o alferes real Cepé Tiaraju. Diz o padre Alonso: mas nosso alferes, Cepé, está a dezenas de léguas daqui, meu filho. Como podias estar conversando com ele? Pedro apertava amorosamente o punhal contra o peito. José Tiaraju morreu, padre. Morreu? Quem te disse? Eu vi. Lembrando as suas agora visões, né? Eu vi o combate. O alferes Cepé foi derrubado do cavalo por um golpe de lança. Vi quando ele quis erguer-se e um homem, um general, de cima do cavalo varou-lhe o peito com uma bala. Como podias ter visto isso tudo se o combate foi travado tão longe daqui? Pedro respondeu simplesmente: eu vi. Disseste que estavas conversando com um corregedor? Estava. E o que te dizia ele? Dizia que seu corpo tinha sido atirado no mato perto de um rio, e que a batalha estava perdida. Onde estava ele quando te falou? Lá em cima. A alma de Cepé subiu ao céu e virou estrela. Como é comum exatamente a questão da morte dos índios não morrerem, mas virarem estrela, né? Passa aqui, então, nós temos essa cena importantíssima do livro, que é a visão do nosso Pedro Missioneiro de que o Cepé morreu. E em Cepé morrendo,
é o enfraquecimento e a destruição dos 7 povos das missões. Vamos para aqui para a parte final. Sem dizer palavras e sem fazer o menor gesto, Alonso viu o menino guardar o punhal entre a camisa e o peito e sair da cela em silêncio. 3 meses depois, quando os exércitos dos 7 povos já haviam sido completamente desbaratados numa batalha campal, e os habitantes do povo de Alonso, desesperados, prendiam fogo à catedral e às casas, para que elas não caíssem intactas nas mãos do inimigo vitorioso que se aproximava, Pedro montou num cavalo baio e, levando consigo apenas a roupa do corpo, a chirimio e o punhal de prata, fugiu a todo galope na direção do grande rio. E assim terminamos, então, o capítulo A Fonte, com a fuga do nosso jovem ainda, Pedro Missioneiro, que depois vai reaparecer no próximo capítulo, lá no Ano à Terra, já adulto, já bem mais velho, porque vai ter, então, o salto temporal. Ok? Então, esse é o capítulo A Fonte.